Começamos então pela notícia que pode significar um avanço muito importante no combate à pandemia. A farmacêutica norte-americana Pfizer anunciou que a vacina que está a desenvolver tem uma taxa de eficácia de 90%. Ora, isto foi revelado depois de terem sido analisados os resultados dos testes em cerca de 40 mil voluntários em todo o mundo. Foi administrada em mais de 43 mil voluntários. 94 testaram positivo à Covid-19. A farmacêutica norte-americana Pfizer e a alemã BioNTech dizem que os resultados preliminares demonstram uma eficácia superior a 90%. Os participantes desenvolveram anticorpos contra o SARS-CoV-2 7 dias depois de terem tomado a segunda de 2 doses de vacina e 28 dias depois da primeira. Esta é a primeira avaliação, a chamada fase 3 dos ensaios clínicos, a última antes do pedido de aprovação pelas autoridades de saúde. O consórcio espera obter, até ao final deste mês, uma autorização especial por parte das autoridades americanas para começar a distribuir a vacina, numa primeira fase, apenas a pessoas entre os 16 e os 85 anos. A farmacêutica norte-americana diz que é um grande dia para a ciência e a humanidade, mas admite que é preciso testar mais pessoas para avaliar melhor o grau de eficácia. A Pfizer e a BioNTech esperam produzir, ainda este ano, 50 milhões de doses de vacina. Vamos tentar então perceber melhor as implicações desta novidade com o investigador Miguel Prudencio, do Instituto de Medicina Molecular, que se junta agora a nós em direto. Boa tarde, muito obrigada por estar connosco. Perguntava-lhe primeiro o que é que significa esta taxa de 90%? Boa tarde e obrigado pelo convite. Esta taxa de 90% significa que no ensaio realizado e nos testes e nos resultados até agora disponibilizados, houve proteção de uma taxa de 90% das pessoas vacinadas. Era importante referir que na vossa peça vocês mencionaram que houve um certo número de pessoas que contraíram a infecção. Essas pessoas correspondem maioritariamente ao grupo controle que não foi vacinado. É por isso que nós podemos inferir a taxa de proteção, porque consegue-se comparar o número de pessoas infectadas no grupo controle, que não foi vacinado, e no grupo que recebeu a vacina. E daí conclui-se que com este número de participantes e nesta fase do estudo, há uma taxa de proteção correspondente a 90%. Obviamente que isto ainda são resultados provisórios, o estudo não terminou, está a continuar e evidentemente que esta taxa de proteção vai ser, digamos que, ajustada em função dos resultados que forem sendo obtidos, mas para já é extremamente promissor, sem dúvida. Corrija-me se eu estiver errada, portanto, a Pfizer passa assim para a frente, para o primeiro lugar das vacinas, porque estava na terceira fase já, está na terceira fase, portanto está praticamente concluído todo o processo, ou não? O que é que ainda falta fazer? A Pfizer era uma de algumas empresas cujas vacinas estavam já em fase 3 de avaliação. Este resultado agora comunicado coloca a Pfizer realmente muito bem posicionada para ser uma das primeiras, se não a primeira empresa a conseguir disponibilizar efetivamente a vacina. O que falta, em relação à sua questão do que falta, o que falta é concluir o estudo de fase 3. O estudo de fase 3 envolve dezenas de milhares de pessoas e aquilo que foi reportado agora são aquilo que é designado por resultados provisórios, que são resultados que são obtidos enquanto o ensaio ainda está a decorrer. Ou seja, é possível ir juntando dados e recolhendo informação acerca da reação dos voluntários à vacina e da proteção que esta está a conferir ao longo do ensaio. E, portanto, o ensaio tem que terminar, quando o ensaio é desenhado, existem critérios para determinar que o ensaio chegou ao fim. E, portanto, neste momento, o ensaio está a decorrer, os resultados provisórios são positivos, mas temos que esperar pelo fim do ensaio, o que pode levar ainda mais algum tempo. Mas essa não era a mesma fase em que estava a outra vacina que falámos muito nos últimos tempos, da Oxford, da AstraZeneca, não era a mesma fase, não é esta fase 3 também?
Exatamente. Há várias vacinas que estão em fase 3 e a vacina de Oxford é uma delas e esta é outra dessas vacinas. A diferença neste momento é que a Pfizer comunicou já estes tais resultados provisórios do seu ensaio, enquanto que as outras empresas que estão também a desenvolver vacinas e que as estão a avaliar já em fase 3, ainda não reportaram esses ensaios provisórios. Portanto, os ensaios de fase 3 estão a decorrer em paralelo para diferentes vacinas e diferentes empresas, mas realmente a Pfizer neste momento o que fez foi providenciar resultados que são provisórios, mas que são já um indicador daquilo que se pode esperar a quando da conclusão do ensaio e são, sem dúvida, muito boas notícias. Muito bem, e daqui, quanto tempo é que pode mediar entre esta fase e a fase da produção da vacina? Nós temos, como eu disse, que esperar pela conclusão do ensaio e isso ainda pode levar algumas semanas ou mesmo alguns meses. Aquilo que a Pfizer reporta é que já está a começar a produzir vacinas e que esperam até ao fim do ano já ter um conjunto muito alargado de vacinas produzidas. Eles falam em 50 milhões de doses disponíveis, já preparadas em 2020 e apontam para a produção de 1,3 mil milhões de doses em 2021. Portanto, assim que o ensaio esteja concluído e que esteja feita toda a análise dos resultados obtidos, e essa análise passa por análise da eficácia, mas da segurança também. Portanto, é necessário comprovar que não há efeitos adversos e que os voluntários que participaram no ensaio não tiveram quaisquer consequências negativas pela administração da vacina. Portanto, isso é um dos parâmetros que é avaliado e que vai ser avaliado e está a ser avaliado até ao final do ensaio e, obviamente, a eficácia a taxa de eficácia que se consegue. Todos estes dados de segurança e de eficácia são analisados pelas agências, pelas autoridades regulatórias de cada país e, ao nível europeu, pela Agência Europeia do Medicamento, e é em função dessa análise que se vai determinar se a vacina é efetivamente segura e eficaz e se assim se comprovar, então a vacina virá a ser disponibilizada. Mas acha possível com este avanço hoje anunciado que a vacina comece a ser distribuída ainda até ao final deste ano, ou já não é possível de todo? Sim. Eu pessoalmente acho que isso é altamente improvável, porque nós estamos em novembro, o ensaio ainda não terminou e só após a conclusão do ensaio é que todo o conjunto de dados recolhidos ao longo do ensaio pode ser analisado no seu todo e aí sim vai haver acesso a toda a informação que permitirá às entidades regulatórias fazer esta avaliação. De qualquer forma, eu penso que termos estes dados, destes resultados provisórios nesta altura, pode indiciar que provavelmente no primeiro trimestre do ano que vem possamos ter uma vacina. Mas em Portugal também, isto é, a pergunta é, mesmo que depois de ser produzida e distribuída, provavelmente vai demorar mais algum tempo a chegar a Portugal, por exemplo. É um país mais periférico. Essa é uma questão que vai depender muito da forma como a distribuição da vacina for, digamos que organizada entre os diferentes países e os acordos que forem estabelecidos com a empresa que vai produzir a vacina. O Governo já anunciou que está, peço desculpa interromper, o Governo já anunciou que está a tentar comprar patentes das vacinas que estejam mais avançadas para produzi-las cá ou por laboratórios nacionais. Acha que isso seria uma forma, de facto, de tê-las mais depressa em Portugal? Confesso que não tinha informação sobre a intenção de compra de patentes. Penso que, efetivamente, poderia ser uma forma de reduzir a dependência da produção da vacina por outros países. De qualquer forma, eu penso que aquilo que está planeado é a produção de doses maciças de vacinas pela empresa ou pelas empresas que conseguirem demonstrar que têm uma vacina segura e eficaz. E, tanto quanto julgo saber, existem já planos de aquisição dessas vacinas pela União Europeia e, forçosamente, por Portugal também. Portanto, eu penso que, uma vez a vacina aprovada
e havendo a capacidade de produzir as doses necessárias de vacina, eu penso que ela vai, evidentemente, chegar desejavelmente a todo o mundo, mas certamente que irá chegar à Europa e a Portugal também. De qualquer forma, é natural que o plano de administração da vacina também seja ele próprio, digamos, prioritizado em termos de vacinar primeiro os grupos de maior risco, nomeadamente o pessoal profissionais de saúde. Dos profissionais de saúde, exatamente, e outros grupos de risco, e, portanto, eu não acredito que exista uma vacina, digamos que disponibilizada para toda a população antes do segundo trimestre do ano que vem. De qualquer forma, penso que este passo que agora foi dado é um passo, sem dúvida, promissor, e agora temos que esperar pelo final dos resultados, ou pelo final do ensaio de fase 3 que está a decorrer, pela avaliação das agências mas ainda pode haver algum todos os revés? resultados. Desculpe interrompê-lo mais uma vez. Ainda pode haver algum revés? Nesta fase final ainda pode haver mais algum revés? Bom, até o ensaio estar concluído, nós não podemos ter a certeza do que é que vai acontecer. Claro. Até agora, outra coisa que estes resultados já mostraram, e já os resultados de fase 1 e 2, sobretudo, tinham mostrado, é que a vacina é segura e não expultou efeitos adversos severos em nenhum dos voluntários que foi vacinado. Agora, é evidente que, à medida que o ensaio progride e que um número maior de pessoas é, digamos que, avaliado, pode, eventualmente, surgir algum resultado inesperado, algum efeito adverso que até agora não se verificou e por isso é que é absolutamente necessário deixar o ensaio decorrer até ao fim da forma como ele foi planeado e aprovado, porque desta forma garante-se que todas as etapas de verificação de segurança e de eficácia são cumpridas e, portanto, evidentemente, se houver alguma surpresa, que até agora não aconteceu e esperemos que não venha a acontecer, mas é evidente que até o ensaio estar concluído nós não podemos ter a certeza absoluta do que ainda pode vir a passar-se, mas eu estou em crer que os resultados que até agora temos são bons indicadores de que não iremos ter uma surpresa dessas, mas não se pode excluir liminarmente essa possibilidade. Miguel Prudêncio, muito obrigada pela sua análise neste Jornal das Duas.